Jovem Pan Especial. Coronavírus. Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o especial Jovem Pan Coronavírus. Eu sou Lívia Fernanda e aqui você acompanha o que foi destaque nesta terça-feira, porque a Jovem Pan não para. Segundo o levantamento da empresa Inloco, que usa como base dados de localização dos celulares, Goiás é o pior estado do país no ranking que mede o isolamento social. No sábado, o estado registrou apenas 37% de pessoas dentro de casa, ocupando a lanterna do ranking. Para falar mais sobre isso, a Jovem Pan conversou com o governador de Goiás pelo MDB, Ronaldo Caiado. Vamos acompanhar. Claro. Governador, o que o senhor pretende anunciar amanhã? O que o senhor podia antecipar aqui para os nossos ouvintes e espectadores? Porque há essa grande discussão no Brasil. O senhor, inclusive, está se opondo ao próprio presidente Jair Bolsonaro, que vem incentivando o fim do isolamento social. E o senhor tem um grande desafio para que as pessoas fiquem em casa no estado que o senhor comanda, né? Nós sabemos, Thiago, que da dificuldade em implantar um sistema de isolamento social por 3 meses, não é? Até 4 meses, quando é o período de uma virose, certo? Então, eu iniciei aqui o isolamento social antes de ter sequer um caso em Goiás. No dia 12 de março, eu já baixei o primeiro decreto. Lógico que nós estamos colhendo nesse período os resultados que nós plantamos desde 12 de março. Agora vem aquele processo da fadiga, aquele processo que você sabe é um processo pendular. Ele sai de um processo de isolamento, daí a pouco existe uma reação, as pessoas realmente acham que, ora, se abriu para algum setor, porque não abriu o meu. Tudo isso é uma dificuldade. Nós temos que ter habilidade para a gente entender o psicológico das pessoas. Então, houve realmente um quadro que evoluiu aí para 37%, ou seja, o não isolamento social. Como tal, nós vamos implementar um isolamento bem mais rígido a partir de amanhã, ou no máximo na quinta-feira pela manhã, até chegar a todos os trabalhos que estão sendo feitos tanto pela Universidade Federal de Goiás, pelas secretarias do Estado de Goiás, como também pela minha Secretaria de Segurança Pública, em comum acordo com todos os poderes constituídos e os prefeitos que foram ontem também consultados por mim, mais de 4 horas de videoconferência. Então, o que eu hoje, como médico que sou, e convivendo com essa realidade que é inédita e nós nunca passamos por nada parecido, é que não tem-se uma receita de bolo pronta para ela. Então, eu posso dizer que dentro da experiência eu estou chegando a algumas conclusões, lógico, discutindo com vários colegas, do uso intermitente do isolamento, certo? A pessoa não suporta mais, vamos fazer um isolamento rígido durante 10 dias, vamos avaliar, se atingirmos um patamar bom, vamos flexibilizar aos poucos. Se realmente o quadro cai novamente, vamos entrar no processo de maiores restrições. Então, vai ser um processo, sim, pendular, porque o cidadão ele não suporta, nós falávamos para ele, olha, fique em casa 90 dias. Então, isso é insustentável e nós temos que conviver com a realidade, não com a teoria. Bom, o governador Ronaldo Caiado, que também é médico. Governador, passo agora a palavra para o Rodrigo Constantino, que faz a próxima pergunta. Constantino. Bom dia, governador. Exatamente essa dificuldade de manter esse equilíbrio, né? Mas o senhor, alguns dias atrás, algumas semanas atrás, chegou a endossar aquela dicotomia, né, da saúde e da economia, não é hora de olhar para lucro de empresas. Tem uma chamada no Estadão hoje dizendo que o Brasil está voltando ao mapa da fome. E quem diz isso é um chefe de uma agência da ONU. E o economista diz que 5,4 milhões de brasileiros devem passar para a extrema pobreza já no final desse ano. Quer dizer, não é só a questão da pessoa não aguentar ficar em casa 90 dias. Nós estamos falando de uma possível depressão econômica vindo aí, né, governador? Como é que a gente pode buscar esse equilíbrio entre a questão da saúde, de não superlotar o sistema de saúde, ao mesmo tempo que a gente tem que levar em conta o tamanho da queda que vem aí nos empregos, né? É uma realidade. E para isso, realmente, nós já assumimos uma posição de vanguarda, que foi, desde o primeiro momento,
nós já fizemos aqui aquisições de milhares de cestas básicas, devendo chegar aí em torno de mais ou menos 500 mil de cestas básicas, e essa distribuição já foi feita a todos os 246 municípios do estado de Goiás, e vamos intensificar essa política junto com os nossos prefeitos e todos aqueles que estão envolvidos nesse processo também, para que as pessoas, sabedores que somos do desemprego, mas temos aí um ponto que foi positivo, que foi um repasse de R$600, também por parte do governo federal, a essas pessoas, e a partir daí a política intensa do governo em poder fazer com que a cesta básica chegue a todo o território do estado de Goiás, lógico que priorizando as famílias mais vulneráveis. Agora, o que nós precisamos entender, Constantino, é um fato só. Não tem solução para tudo. Então, você tem que ter, neste momento, muita coragem de saber o que é que você vai priorizar. Então, a prioridade, neste momento, eu não transijo dela, é a vida. Ponto. A partir daí, os programas sociais que nós estamos avançando sempre para que as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade não passem fome. Agora, não é pelo fato de você abrir a economia neste momento que você, ou seja, não é você abrir o isolamento nesse momento que você vai recuperar a economia. Você sabe que essa variante aí, ela não responde, tá certo? Em condições de recuperar a economia. É uma verdade. Olha, você tem que entender hoje que os Estados Unidos, por exemplo, ele colapsou numa parte que é gravíssima, ou seja, a indústria de transformação dos produtos primários alimentícios. Bom, o que fez? Não tinha indústria amanhã para abate de frangos, suínos, também toda a parte de proteínas. Bom, o que ocorreu? Em decorrência de um fato de um isolamento correto e, ao mesmo tempo, de um cuidado para que não houvesse uma contaminação expressiva no mesmo tempo na estrutura industrial dos Estados Unidos. É o que nós estamos tomando a precaução. Nós estamos fazendo com que haja essa área de segurança alimentar seja preservada e a continuidade da condição alimentar seja mantida e, no entanto, a gente possa ter um resultado que é contemporizar a falta do emprego, mas dando assistência alimentar e sustentando a vida das pessoas, que é o mais importante. O senhor deixa os prefeitos tomarem decisão sobre fechamento de comércio ou essa decisão é primordial do próprio governo do Estado? Não, ela é do governo do Estado. Lógico que aos prefeitos cabe a eles, no decreto, dizer se tem alguma situação onde o seu epidemiologista pode fazer um plano de contingência, se ele tem aonde realmente poder atender os casos que ali possam ocorrer, e nessas condições ele pode, dentro da característica regional, abrir alguma atividade comercial ou não, mas desde que haja um plano epidemiológico assinado pelo prefeito e atestado por um epidemiologista. Do contrário, é a regra estadual que prevalece. Mas o importante, eu estava ouvindo também aí a Jovem Pan, o que fica claro nisso? A tentativa do prefeito de São Paulo, tá certo? Eu não sei os detalhes, mas ela não pode ser criticada. É uma iniciativa. É o que eu estava dizendo. Ninguém aqui tem a fórmula certa. Então, se você faz, quando eu fiz o primeiro decreto, você realmente é criticado. Quando você abre, você é criticado. Então, não existe chance de você não ser criticado. Agora, isso é de menos, tá certo? Eu acho que o importante é você salvar vidas. Então, hoje, eu defendo uma tese, a menos que amanhã volte a ser derrubada, eu defendo a tese hoje que eu estou convencido, como cidadão não suporto o isolamento por 90 dias, e é lógico, tá certo? Eu defendo a tese de nós caminharmos para um isolamento intermitente, ou seja, endurecer durante um período capaz de garantir os próximos 15 dias, 20 dias, com vagas mantidas nos hospitais. Depois, quando você flexibiliza, é um falso
positivo, você diz, olha, eu vou flexibilizar gradualmente. Isso não existe. É impressionante. A pessoa não aceita isso. Então, cada atividade se acha no direito de abrir aí o seu comércio, de voltar para as ruas. Então, é algo que todos nós defendemos isso, ou seja, a curva ideal, manter o achatamento de crescimento. Isso, na teoria, não tem mais bonito e nem mais lindo do que essa descrição. Mas eu mesmo posso atestar que quando nós saímos do ponto ideal e fomos para a flexibilização, nós perdemos totalmente a capacidade de controlar, porque não tinha como segurar o sentimento. E agora, eu vendo a tese de um isolamento intermitente e vamos iniciar amanhã, ou no mais tardar quinta-feira, priorizando as cidades com maior nível de comprometimento e estendendo isso por no mínimo aí uns 10 dias. No dia 12 de maio é comemorado o Dia Internacional dos Enfermeiros. E de acordo com a OMS, o mundo tem escassez de quase 6 milhões de enfermeiros no mundo. Para entender o motivo dessa escassez, a Jovem Pan ouviu a pesquisadora em saúde da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Cristiana Barros. Vamos começar falando um pouquinho, tem uma informação aqui, hoje é dia 12 de maio, comemorado o Dia Internacional dos Enfermeiros, profissão essa tão importante que vive agora um momento tão especial. Parabéns a todos os enfermeiros que nos acompanham, os que nos acompanham também. Sintam-se abraçados e felicitados. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o mundo tem escassez de quase 6 milhões de enfermeiros. Qual seria o motivo dessa escassez, doutora? Ana, obrigada pela referência. Eu hoje estou num programa de doutorado e, por isso, academicamente aqui, com esse título, mas eu sou enfermeira por formação, então também me sinto cumprimentada e estendo os meus cumprimentos a todos esses colegas, né? Que bom. Nós atuamos em diversas frentes e, realmente, a gente tem a força de trabalho da enfermagem corresponde, dependendo do país, a 50% ou 70% de quem trabalha em saúde. Porque a gente tem uma equipe multidisciplinar muito grande, são médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, mas a gente sabe dos desafios da qualificação e da educação. A enfermagem muitas vezes está associada ao cuidado básico e por isso até renegado, né? E, na verdade, o que essa pandemia nos faz ver é que o cuidado básico, ele é muito importante, ele é fundamental. A gente precisa ter investimento na ciência dura, que faz o respirador, que faz medicamentos, mas precisa das mãos. E exatamente por ser um cuidado muitas vezes relacionado ao que é manual e o que já é natural, falta investimento na enfermagem e é por isso que a OMS declarou esse como o ano da enfermagem, trazendo reflexões para que haja melhoria na formação e investimento nas condições de trabalho destes profissionais que têm muita ciência por trás daquilo que fazem. Certo, legal. Se a senhora puder falar um pouquinho mais sobre isso, da importância do enfermeiro ao longo de toda a nossa conversa, a diferença de um enfermeiro para um médico. Atualmente existe a faculdade mesmo, né, para a enfermagem. A senhora poderia trazer esses detalhes e também analisar esse motivo da escassez de tão poucos enfermeiros? Não necessariamente todos estão afastados por suspeita da doença ou confirmação, mas existe? Como que era a profissão antes, a procura pela profissão antes da pandemia? A saúde é um completo bem-estar físico, mental e social. Então, a gente precisa de uma equipe que cuide de tudo isso. Então, a gente na saúde fala de psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, enfermeiros, médicos, todos esses profissionais. A enfermagem, ela tem sim a formação em nível superior e há 200 anos atrás, Florence Nightingale, que é a pioneira da enfermagem, e hoje é exatamente o dia em que a gente relembra o nascimento de Florence. Florence era uma mulher na Inglaterra que também tinha uma grande formação em estatística e ela então elevou a enfermagem daquilo que era o cuidado manual a um cuidado baseado em ciência. E é exatamente essa construção social de atribuir a enfermagem a algo que não tem ciência, é o que muitas das vezes faz com que isso não seja o sonho de consumo de uma formação profissional e leva a muitos conflitos de dia a dia. Falando aqui no Brasil, nós temos também na categoria de enfermagem os técnicos de enfermagem, que são profissionais de segundo grau. Então, a enfermagem no Brasil tem uma divisão que não existe em outros lugares do mundo. Nos Estados Unidos, por exemplo, você só possui enfermeiros
com nível superior, enfermeiros mesmo. Enfermeiro necessariamente tem nível superior. Então, isso faz com que a gente tenha um espaço para que a mão de obra seja achatada, para que se você remunere de uma maneira mais baixa esses profissionais que trabalham com cuidado. E esse é um grande problema que a gente tem no mundo. O cuidado ele é atribuído a algo que não precisa de ciência, mas a gente tem papéis muito claros. O médico faz a prescrição de drogas, de medicamentos, do plano de cuidado dos pacientes naquilo que precisa de uma intervenção das prescrições médicas. Mas quem executa o cuidado, quem identifica como o paciente recebe esses cuidados, quem identifica o que tem que se fazer nas 24 horas à beira-leito é a enfermagem, é o enfermeiro. E a gente precisa que esse enfermeiro tenha ciência e converse com o médico, com o psicólogo, nutricionista, para juntos entenderem qual é a necessidade de saúde do paciente. Na verdade, eu acho que essa pandemia nos traz uma necessidade de pensarmos em educação. Todos os profissionais precisam ter uma formação sólida, quer seja na questão da ciência, mas também nos seus valores, e entender o cuidado como algo que tem grande valor. E o que a gente vê agora é a saúde como um todo gritando por condições melhores de trabalho. Muitas das vezes a saúde é renegada, o trabalho é sucateado. A gente vê que estamos correndo para montar leitos de campanha para atender a pacientes quando existem muitos leitos fechados, porque ao longo do tempo não se colocou profissionais para trabalhar. Então, acho que esse é um grande desafio da saúde, entender que ela é fundamental e que ela é ciência, como a enfermagem dentro da equipe de saúde. Sim, e a pandemia trouxe à luz muitos problemas já antigos, né, que precisavam ser sanados para o bom funcionamento de todo o sistema de saúde. Falando justamente nisso e focando no enfermeiro, no serviço de enfermagem, quais as principais dificuldades que a senhora vê que o setor está enfrentando durante essa crise, como, por exemplo, a gente acompanhou a falta de materiais, como de equipamento de proteção individual, material básico para se poder trabalhar nessa área, não? Exatamente, Ana. O mundo acaba que ele se organizou pensando sempre no resultado imediato. Só como curiosidade, 90% do látex, da borracha que é utilizada para se fabricar luvas que a gente usa na saúde, esse látex é produzido na Malásia. Se você parar para pensar, se acontecer um tsunami na Malásia, a gente fica sem luva no resto do mundo logo na semana seguinte. E o que a gente vê agora é que, por exemplo, as famosas máscaras N95, que o mundo inteiro, todos os países literalmente, estão comprando ao mesmo tempo, elas têm uma produção muito concentrada na China. Então não adianta, a gente não vai conseguir produzir material, equipamento de proteção individual por decreto. O que nesse momento a gente precisa fazer, e o Brasil nos dá essa possibilidade, é a de colaboração. Como nós temos regiões que vão sofrendo impacto da doença em volumes diferentes, a gente pode transportar recursos de um lugar para o outro, como a gente viu no mundo, pessoas da China e da Alemanha irem socorrer a Itália no momento em que a Itália mais precisava. Mas a gente vai precisar passar dessa crise, rever essa cadeia produtiva e talvez, a exemplo do que os Estados Unidos fez em 2014, depois da epidemia de ebola, mas que essa não virou uma pandemia, os Estados Unidos criou uma reserva estratégica de suprimentos de saúde e todos os países do mundo precisam pensar nessa reserva. Mas mesmo com essa reserva, ela não foi suficiente para uma crise desse tamanho. Então ela também nos faz lembrar que, passado o novo coronavírus, o mundo pode sofrer sim outras epidemias e talvez com doenças mais graves. E é fundamental que a gente repense toda a cadeia produtiva de materiais e suprimentos, além da formação de profissionais, tanto para a execução dos cuidados, mas para a pesquisa. A gente precisa de profissionais que deem conta de pesquisar formas alternativas de se produzir materiais e, principalmente, o treinamento e uso qualificado desse material. Com certeza, tirar o máximo de lições possíveis com essa pandemia para próximas situações e para poder trabalhar com melhores condições, certamente. Doutora Cristina, como a senhora vê a situação do setor de enfermeiros, de enfermagem, pós-pandemia? Será que aquelas pessoas, os mais jovens que estavam pensando em seguir essa carreira, tendo em vista agora todo esse momento, estão se inspirando mais ou se assustando e talvez recuando na decisão? Interessante, Ana, porque nós vemos, e nós profissionais de saúde, muitas das vezes pensam que nós não temos medo, e nós temos sim. Claro. E o medo é bom porque o medo protege. Na medida em que a gente tem medo, a gente estuda, se qualifica e sabe como encarar a situação de maneira adequada. E, sem dúvida nenhuma, a saúde ganha destaque.
a sociedade rendendo esse reconhecimento, faz com que todas as profissões de saúde sejam valorizadas e espaços como este aqui, onde a gente possa falar de várias categorias profissionais, mostrar que por trás de todas elas existe ciência, existe condição de reconhecimento. O reconhecimento ao trabalho que nós fazemos, ele é tão importante quanto as boas condições de trabalho, a carga horária, o salário adequado e saber que existem possibilidades. Então, eu acredito que nós temos uma grande oportunidade para rever valores em todo o mundo, de uma maneira geral, de tudo aquilo que é essencial e na saúde, de falar sim da enfermagem como uma categoria que tem um grande valor e que tem aqui essa oportunidade de mostrar, como eu faço com você, discutindo conjuntura, como a gente viu o Wanderson de Oliveira, secretário que ainda continua no Ministério da Saúde e que é enfermeiro também. Então a gente tem muitos enfermeiros que estão aparecendo e mostrando que, como qualquer ciência, a enfermagem tem muito valor e pode contribuir muito à sociedade e inspirar outras pessoas a construir uma profissão cada vez de maneira mais séria, mais competente e mais científica. O novo rodízio de veículos em São Paulo está dando o que falar e já está sendo contestado na Justiça. O autor de uma das ações contra a medida é o vereador paulistano Fernando Holliday, do Patriota, que conversou com a Jovem Pan. Vereador, de que forma é possível tentar derrubar esse decreto? Quais são os argumentos do senhor? A prefeitura apresentou algum estudo? O senhor tem alguma informação em relação à prefeitura? De que maneira é possível recorrer a isso na justiça? Olha, Tiago, o principal argumento, que foi inclusive o argumento utilizado para concordar com a suspensão do rodízio pelo Ministério Público de São Paulo, é que a prefeitura fez isso de improviso, né? Como diriam na linguagem jurídica, de afogadilho. Não houve nenhum estudo, o MP chegou a dar um prazo de 48 horas para a prefeitura explicar quais eram os estudos técnicos e quais os impactos que essa medida teria, tanto no transporte público como no combate à pandemia, e a prefeitura não entregou. Além disso, na minha ação inicial, eu aleguei já na quinta-feira passada, que era evidente que essa medida iria causar mais aglomerações. Se não no transporte público, causaria no mínimo aglomerações em carros particulares, em táxis ou em aplicativos, porque as pessoas que não poderiam utilizar o seu carro acabariam utilizando o carro do vizinho ou dividiriam o aplicativo e iriam juntas para o trabalho. Enfim, diversas situações que aumentariam a possibilidade de contaminação, além, claro, de um completo desastre econômico, principalmente para motoristas de aplicativo que saíram prejudicados em detrimento de motoristas de táxi. Então, com base em toda essa argumentação de um maior perigo para a população e de uma maior possibilidade de contaminação da Covid-19, é que o MP se manifestou favorável e a gente também espera uma decisão favorável aí nas próximas horas da Justiça em São Paulo. E outros vereadores também já ingressaram na Justiça. Eu cito aqui, por exemplo, a vereadora Janaína Lima, do Partido Novo, entrou também na Justiça e estamos conversando com o vereador Fernando Holliday. Agora a pergunta de Augusto Nunes. Augusto. Eu queria saber qual é a proposta do vereador para São Paulo, para substituir essa decisão do prefeito. Olha, Augusto, eu tenho apresentado, na verdade, já desde o início da pandemia, né, eu tenho apresentado diversos projetos na Câmara de São Paulo na tentativa de fazer com que nós continuemos no processo de isolamento social, evidentemente, que é aquilo que, digamos, tem uma maior unanimidade, ou pelo menos uma maior concordância no processo de combate ao Covid-19, mas mais do que isso, eu tenho proposto que, além de continuarmos por mais tempo no isolamento social, chegando ao lockdown se for necessário, nós tenhamos um programa de recuperação das empresas, principalmente dos pequenos e dos microcomércios, para que a gente tenha não somente uma programação de saída da pandemia a partir de um determinado número de casos de contaminados e a partir de um determinado número de redução de mortes, mas também incentivos econômicos para que essas pessoas consigam sobreviver à crise econômica que virá. Mas, fora isso, eu não vejo outra solução a não ser manter políticas de isolamento social. Acontece que o rodízio, como foi proposto pela Prefeitura, não atende a esses princípios. Ou seja, nesse caso, se a situação se agravar, seria preferível o lockdown do que o rodízio feito de improviso e feito de uma maneira tão desastrosa como foi feito. Agora, Rodrigo Constantino, a sua pergunta, Constantino.
Bom dia, vereador. Na justificativa que você apresentou aí para a medida, falou muito de resultados coletivos, mas não falou nada de direitos individuais. E é algo que vem preocupando muita gente em relação a essas medidas um tanto autoritárias, draconianas, tomadas por governantes mundo afora, não é nem no Brasil apenas. O senhor é parte de um movimento chamado liberal, né? Eu queria saber onde entra esse aspecto das liberdades individuais num momento desses. E lembrando que esse movimento do qual o senhor faz parte ingressou com uma tentativa de proibir um churrasco do presidente da República na Justiça. Não há aí um excesso também de autoritarismo ou oportunismo em relação a isso, uma vez que o presidente, com todos os defeitos, pelo menos é um dos únicos políticos que tem falado das liberdades e direitos individuais nesse contexto? Bom dia, Constantino. Olha, eu acho que a liberdade individual ela já está, digamos, embutida nessa ação com a qual eu entrei, até porque um dos argumentos era justamente de que o prefeito não poderia proibir arbitrariamente, de forma completamente abusiva, as pessoas de usarem os seus carros, de modo que a própria lei dos rodízios original de 1997 não permitia. Portanto, havia ali um abuso no atentado à liberdade individual. Acredito que esse é um argumento que está implícito ali na minha ação judicial, mas, claro, a gente acaba se focando naqueles argumentos, digamos, que foram mais relevantes para o Ministério Público na sua manifestação ao longo do processo. Agora, quanto ao processo pelo churrasco, o MBL, só fazendo uma correção, ele não necessariamente tentou proibir o churrasco, mas tentou fazer com que o presidente pagasse uma multa por conta, claro, da mensagem que isso passaria no meio da pandemia. O presidente, enquanto homem público e ocupando o posto mais importante do executivo na República, tem sim responsabilidade sobre o exemplo que ele passa para a população, e se ele passar uma mensagem dúbia ou uma certa dúvida sobre a gravidade do momento pelo qual nós estamos passando, mais pessoas iriam para as ruas, mais pessoas lotariam os hospitais públicos, maior seria o gasto público e, consequentemente, maior seria o número de mortos. O projeto Vigia, Programa Nacional de Segurança nas Fronteiras e Divisas, completou um ano a menos de um mês e bateu um recorde histórico na apreensão de drogas. Para falar sobre o assunto, a Jovem Pan ouviu Eduardo Maia Bettini, que é coordenador geral de fronteiras do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Vamos conferir. Eduardo, de que forma esse período da pandemia tem contribuído para a melhor fiscalização das fronteiras, especificamente do tráfico de drogas? Esse período contribuiu para essas apreensões todas tão significativas? Sim, Adriana. Se nós formos perceber, a partir do dia 19 de março, foi publicada a portaria 125, uma portaria interministerial, que limitou o trânsito ali de estrangeiros na região de fronteiras. Para e passo com a portaria, nós iniciamos as operações Horus Barreiras Sanitárias. A partir desse momento, né, logo do dia 20, nós já iniciamos essa barreira, tivemos um aporte de recursos do governo federal para esse fim, e nós podemos observar esses resultados no mês de abril, que são resultados extraordinários, né? Nós vimos ali com o total de drogas apreendidas em torno de 10 toneladas, e no mês de abril chegamos aí a 56 toneladas, uma boa parte dessa droga apreendida no estado do Mato Grosso do Sul, principalmente de maconha que estava sendo traficada ali do Paraguai. Uma quantia significativa mesmo. Parabéns, viu, pela operação, a todos os envolvidos. Como foram feitas essas apreensões? Imagino que exista todo um serviço de inteligência, acompanhamento muito longo, já de muito tempo, em cima dessas operações para chegar até as apreensões. De onde vêm especialmente as drogas, na maioria dos casos, Eduardo? Então, Adriana, nós costumamos dizer que o programa Vigia ele estava adaptado para esse tipo de ameaça que aconteceu, né, o evento do Covid-19. O programa ele foi desenvolvido a partir do ano passado, a operação teve início dia 15 de abril do ano passado, acabou de completar um ano, e nós estávamos trabalhando
em conjunto já, com várias instituições estaduais e federais. É uma parceria feita entre o governo federal e a Secretaria de Segurança Pública dos estados. Um exemplo que eu te dou é o que vem acontecendo no próprio estado do Mato Grosso do Sul, né? Eu tive vendo a entrevista do governador do estado no Pingos nos Is, e ele falando das barreiras sanitárias e do efeito que essas barreiras sanitárias causaram ali no estado na redução ou nas baixas taxas de contaminação pelo Covid-19. Nessa mesma esteira, nós aproveitamos é difícil falar aproveitar uma situação dessa tão triste quanto o Covid-19, mas foi, de certa maneira, uma oportunidade para se aumentar a fiscalização. Claro. A partir do momento que nós tivemos mais recursos e conseguimos ali fazer um maior aporte de recursos para essas equipes, nós iniciamos essas barreiras sanitárias, Mato Grosso é um exemplo disso, e aumentou a fiscalização. Aumentamos em 30% o efetivo, né, desdobrado nessa rede de bases, né, que são integradas. Hoje em dia nós temos polícias civis, polícias militares, temos Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Exército Brasileiro, todos trabalhando junto dentro de um mesmo contexto. Essa integração, ela proporciona, Adriana, o que nós chamamos de efeito disruptivo, que é a união entre a inteligência e as operações. Essa união é muito poderosa, né? A partir do momento que as equipes elas conseguem operar tendo um farol ali, tendo um direcionamento da inteligência, nós aumentamos exponencialmente os resultados, e é isso que as instituições que operam no âmbito do Vigia, a exemplo dessa que eu acabei de falar, elas vêm conseguindo bater recorde atrás de recorde, e também com o aporte que o programa Vigia faz para essas instituições, é extremamente importante, extremamente necessário, desde o custeio de diárias, custeio de combustível, equipamentos que estão sendo adquiridos, sistema de comunicação que estamos montando em conjunto com o Exército, no caso com o CISFRON, que proporciona uma melhor comunicação, uma melhor integração realmente entre essas unidades, e esses resultados estão expressivos. Nós estamos completando um ano de programa com 194 toneladas de drogas apreendidas. São 150 embarcações tipo fast boat apreendidos, mais de 870 milhões de reais em prejuízo direto para as organizações criminosas. Isso só com produtos apreendidos. Só num movimento que é a barreira que está sendo feita na região de Guaíra, onde se transitava livremente aquelas lanchas com contrabando e drogas, e hoje em dia não existe mais esse movimento, foi bloqueada uma quantia de aproximadamente 9 bilhões de reais que deixaram de ser movimentados pelas organizações criminosas. Isso causa, né, o que nós chamamos da descapitalização dessas organizações, a redução da vitalidade financeira delas. Isso aí vai influenciar a segurança pública como um todo. Certamente. Quer dizer, o programa vem dando bem certo, né? Não sei se ele é provisório, mas que se torne permanente, né? Tem tudo para isso. Agora, no começo da pandemia, algumas fronteiras, ou quase todas, foram fechadas aqui no Brasil. Algumas seguem fechadas. Como estão as fronteiras? Como está esse controle? Principalmente, a princípio, devido à contaminação, à pandemia, mas também com relação ao tráfico. O senhor comentou sobre a fronteira do Mato Grosso do Sul, que faz fronteira com o Paraguai, foram apreendidos há pouco tempo. Cigarros e narguilé também nessa fronteira, não? Isso, tanto ali na fronteira, o Mato Grosso do Sul ele tem aproximadamente 1.200 km de fronteira com o Paraguai, é uma fronteira extremamente difícil de se operar, porque é uma fronteira seca, né? Nós temos cidades ali como Ponta Porã e Pedro Juan Cabaleira, que são as chamadas cidades gêmeas. Você transita pela cidade, a gente não sabe onde que é o Paraguai, onde é o Brasil em alguns momentos. E nós, mesmo nesse terreno, unidades como o DOF, a Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Federal que operam ali, o Choque, BOP, todas as unidades trabalhando ali em conjunto, tem proporcionado esse aumento nas apreensões extremamente expressivo. E temos também a fronteira com a Bolívia, né, Adriana? Ali são mais em torno de 300 quilômetros, uma região
complexa, é o Pantanal, né, ali a região do Rio Paraguai, onde as apreensões, tanto de veículos roubados no Brasil, que são transportados ali para Bolívia para serem transformados em droga, né, quanto de entorpecentes em si, tem aumentado significativamente. Isso é um resultado do programa, que vem dando esse apoio para essas unidades que já estão desdobradas no terreno, e que vem proporcionando esses resultados tão expressivos. Eu gostaria também, Adriana, de dizer, né, de agradecer, nesse momento, a atuação do Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro tem dado um apoio substancial, tanto nas capacitações do programa Vigia, quanto nas aquisições dos equipamentos. O sistema de comunicação que nós usamos é o mesmo do Exército Brasileiro. O investimento que é feito no âmbito do Exército Brasileiro e no âmbito do programa Vigia é exatamente o mesmo. Os equipamentos são interoperáveis e eles estão trabalhando conosco nas operações Horus. Estou dizendo isso hoje com um pouco mais de ênfase do que já costumamos dizer, porque nós estamos com uma operação, onde eu acabei de falar, em Guaíra, buscando resgatar um soldado que foi desaparecido justamente nessa operação de bloqueio. É o Daniel Henrique Trarbach Engelmann. É um soldado Trarbach, o nome dele. Deixo aqui minha solidariedade à dona Liane, ao senhor Ivan, que são os pais desse jovem de 19 anos, que está desaparecido. Nós ainda há esperança dele ser encontrado vivo, mas nós sabemos que é uma situação extremamente complexa, onde uma lancha com drogas proveniente do Paraguai em alta velocidade, já foi encontrada a lancha com motor 300, de altíssimo desempenho, são chamados fast boats, desde que nós apreendemos em torno de 150 já no âmbito da Operação Horus, e abalroou essa embarcação, que é da Polícia Federal, e estava sendo tripulada por militares do Exército Brasileiro, nesse grande esforço que é o bloqueio do Rio Paraná, na Operação Horus, ali na região de Guaíra. Então, eu deixo aqui a minha homenagem ao soldado Trarbach, um herói, a minha solidariedade à família desse soldado e a todos os militares do Exército Brasileiro, e um agradecimento especial a todas as unidades que estão, nesse momento, trabalhando nas buscas pelo nosso soldado Trarbach. Desde já, nossa torcida para que ele, claro, seja encontrado e a salvo, com vida. O militar, ele está desaparecido há quantos dias? E ele desapareceu durante uma operação dessas de controle, de combate ao tráfico, de controle de fronteira? Isso, Adriana. Ele está trabalhando no âmbito da Operação Horus, do programa Vigia. A 15ª Brigada de Cascavel, ela está participando ativamente na parte operacional do programa Vigia. E eles estão num esforço muito grande, Polícia Federal, Polícia Civil do Paraná, Polícia Militar, Exército Brasileiro, em uma base chamada Base Caronte, que ela foi posicionada no meio do Rio Paraná, ao norte da Ponte Ayrton Senna. Na noite de domingo, por volta de 11h30, eu recebi a informação, era um pouco mais de meia-noite, eu acredito que tenha sido por volta de 11h30, um comboio de lanchas tentou furar o bloqueio. Esses nossos guerreiros, eles foram atuar, partiram para atuação, e uma dessas lanchas, de uma maneira assassina e criminosa, como eles costumam fazer naquela região, todos que são da região sabem que isso aí acontece, e é uma questão de décadas de descaso que proporcionou esse fluxo tão grande de embarcações, que agora, com o programa Vigia, com a Operação Horus, nós interditamos e abarroaram a lancha da Polícia Federal, que estava sendo tripulada por esses guerreiros do Exército Brasileiro. 2 estão hospitalizados, também presto minha solidariedade a esses militares. Nós enviamos hoje o Coronel Sanson, que é o representante, é o coordenador da Operação Horus no Brasil, ele está chegando em Foz do Iguaçu. Enviamos também o nosso representante, o nosso gerente operacional do Mato Grosso do Sul. Já temos o Plínio, que é o representante do Paraná, está lá em Guaíra acompanhando, prestando todo o apoio. E gostaria de dizer para todos que estão trabalhando, que estão no âmbito da Operação Horus, que nós estamos aqui, o Ministério da Justiça e Segurança Pública está presente e à disposição para colaborar no que for preciso. Neste momento de pandemia, é esperado que muitas farmácias ofereçam testes de coronavírus, especialmente de anticorpos. No entanto, ainda há muitas dúvidas acerca da manipulação desse teste. Em razão disso, a Jovem Pan conversou com um farmacêutico e membro técnico da Sociedade Brasileira para a Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente, Paulo Henrique de Oliveira, que explicou essa questão.
Doutor, quais tipos de testes nós temos disponíveis nas farmácias nesse momento? Bom, Adriana, vale a pena a gente só fazer uma explanação geral a respeito destes testes, que a gente tem hoje no mercado basicamente 3 tipos de testes, ok? Os testes de PCR, que são aqueles testes que a gente faz com aquele cotonete maior, que ele pode ser inserido na cavidade oral, nasal, né? Retirado, coletado uma pequena parte deste material e levado ao laboratório. Este teste, ele é tido como o teste padrão ouro, ok? É o que é recomendado, mais recomendado aí pela Organização Mundial da Saúde, é o teste de confirmação que os hospitais hoje, a grande maioria, utiliza. E vale ressaltar que esse teste ele é feito para a gente identificar a presença do vírus no nosso organismo. Né? A partir do 3º dia de manifestação dos sintomas é aconselhado a realizar este teste. Então, este é o teste de PCR. Okay. Depois também nós temos outros 2 testes, né? Um que é conhecido como teste de sorologia, ok? Este teste ele vai identificar se o indivíduo ele já teve ou não contato com o vírus. Por quê? Porque ele vai conseguir identificar se nós já temos anticorpos para o vírus, ok? Então, a gente tem aí algumas sopas de letrinhas aí, que é o IgM, IgA, IgG, né, que são os anticorpos que o organismo produz a partir de um determinado ataque, né, de algum patógeno, um vírus, uma bactéria, enfim. E depois também nós temos os testes que são conhecidos como testes rápidos, né? Estes testes dão um resultado aí, como o próprio nome já diz, em pouco tempo, máximo aí de 1 hora, né? E ele é muito parecido com aquele teste de gravidez, ok? Que as mulheres fazem. Sim. Aparece lá uma coloração, né? E aquela coloração pode dar o positivo ou o negativo. Então, basicamente, são esses 3 testes, eles têm sim as suas divergências, né? E estes testes, eles são encontrados não só nos laboratórios, mas também em algumas redes de farmácias e drogarias. Ô, doutor, e em relação a esse teste que está sendo feito nas drogarias, como é que deve ser o cuidado com a higienização e tudo mais? As farmácias já têm o preparo para isso ou são necessárias adequações também no ambiente das farmácias? Vitor, excelente pergunta. O profissional de saúde em si, ele já é treinado para as práticas de higiene e limpeza, né? Este momento de pandemia que a gente está vivendo no país, na verdade no mundo, né? Isso vem a ressaltar ainda mais a necessidade de a gente tomar alguns cuidados. Não era, né? Não costuma acontecer naturalmente dentro de um processo, dentro de um comércio, né? A gente ter aqueles cuidados, mas agora com a pandemia, né, ainda mais sendo um estabelecimento de saúde, eu tenho certeza que não só os empresários, mas também como os colegas farmacêuticos estão sim todos preparados. É importante que eles estejam utilizando máscaras, luvas, aventais, que fazem excessivamente a higiene das mãos, né? A gente está vendo aí os profissionais da saúde, eles sendo a segunda linha de maior volume, né, de contágio, ok? Se existe algum tipo de suspeita, né? Apesar, a pessoa quando vai por si buscar, talvez ela já tenha essa suspeita e tenha sintomas. Então é importante que se faça uma breve entrevista, que a gente chama de atenção farmacêutica, conhecer um pouquinho a condição clínica, o estado clínico deste paciente e qualquer sinais de contágio, de infecção pelo coronavírus, a máscara que deve ser utilizada é a máscara N95, óculos é necessário que se utilize e toda a paramentação, higiene das mãos a todo momento, a todo contato com o paciente, a todo contato com o material biológico, né? Como a gente vai fazer a coleta de secreção, né? Ou qualquer tipo de picada, por mais que ela seja superficial, então a gente tem que usar abundantemente o álcool gel. As farmácias estão preparadas com um consultório que a gente chama de consultório de atenção farmacêutica, né? Algumas estão instalando a modalidade de drive-thru, ok? Onde eles vão até o cidadão não precisa nem sair do seu carro
né? A equipe técnica vai até lá, toda paramentada, de posse de todos os equipamentos necessários para fazer a coleta da melhor forma, não colocando em risco nem o paciente e nem tampouco o profissional da saúde. Doutor, esses 3 testes que o senhor falou que então começam a chegar às drogarias, às farmácias, PCR, sorologia e rápidos, todos são feitos no local? Nenhum a pessoa compra e leva para casa para fazer o teste depois? E como estão os valores desses testes? São caros? Adriana, é o seguinte, esses testes são feitos no local. Até porque existe todo um controle por parte do Ministério da Saúde, né? Farmácias e laboratórios que estão autorizados a fazer estes testes, eles têm que registrar, têm que ter a identificação completa e correta destes pacientes, até porque num resultado positivo é necessário que essa informação chegue ao Ministério. O grande objetivo de a gente fazer essa testagem é que para que o Ministério da Saúde conheça a realidade, né? Conheça realmente a extensão do contágio pelo coronavírus. Com relação aos valores, a gente tem aí os testes rápidos, né? Varia aí na faixa de uns 250 até 350, 400 reais. O teste de sorologia tem se mostrado o teste mais caro. No máximo aí, eu já fiz algumas pesquisas chegando na faixa de 500, 550 reais. E o teste de PCR também tem uma variação, na faixa de 350 a 500 reais. Lembrando que essas informações são passadas para o Ministério da Saúde, no caso do positivo, ok? Existe todo um sistema de coleta destes dados e confiabilidade destes dados e também a segurança dos testes que tem se demonstrado, obviamente, como eu falei, o PCR como padrão ouro e os outros 2 perdem um pouco a sua eficácia. Doutor, e qual seria a recomendação hoje? No momento, o senhor diria a quem que fosse procurar as farmácias? Quais as pessoas que devem procurar fazer o teste? Só aquelas que apresentam sintomas? Ou toda pessoa, se possível, se tiver condições para isso, deveria procurar fazer o exame? Qual a recomendação? Vitor, o próprio Ministério da Saúde, quando lançou essa possibilidade de tornar acessível, óbvio que a um determinado custo, estes testes, o objetivo era realmente da testagem em larga escala, né? Essa testagem em larga escala, ela tem os seus benefícios, a gente viu aí alguns países já conseguindo conter o vírus, porque qualquer epidemia, no caso da pandemia, algo que saiu do controle e tomou proporções globais, quanto mais informação nós tivermos da doença, melhor. Mas vale ressaltar que a primeira recomendação é fique em casa, né? Essa é a primeira recomendação. As pessoas que tiveram contato com pacientes, né? Ou mesmo já com pessoas que confirmaram o contágio pelo coronavírus, e tem uma certa questão da própria insegurança da pessoa, será que eu estou, será que eu não estou? Então existe sim uma recomendação, desde que a pessoa tenha condição de arcar com este valor, de que vá e faça o teste. As pessoas que estiveram em hospitais e que identificaram que o fluxo não estava muito bem definido para tratamento de Covid e não Covid, né? E aquilo está incomodando um pouco, tirando um pouco a pessoa do sério, né? Está tendo uma pressão psicológica. É recomendado que a pessoa vá até a farmácia, ligue antes, pergunte se aquela farmácia está fazendo o teste, pergunta qual que é o sistema, se ela está adotando o sistema de drive-thru ou se ela está adotando o sistema, eu tenho que descer, quais os cuidados que eu tenho que ter. Termina aqui essa edição do especial Jovem Pan Coronavírus. Obrigada pela audiência e até mais. Jovem Pan.